Olá, gente, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Eliseu Melo e já quero convidar você, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, faz um comentário, clica no sininho de notificação para receber todas as mensagens de novos vídeos e compartilha com os amigos. Hoje eu quero falar com vocês rapidinho sobre um filme que a gente assistiu. E esse vídeo em especial é para a turma do quinto ano, né, que é a professora Maria Antônia. Ela passou esse filme na turma do quinto ano, onde eu trabalho junto com ela, e a gente fez uma reflexão. Esse videozinho curtinho é para vocês, crianças aí da Escola Maria Manso, compreender melhor essa dinâmica do que a gente conversou. Por exemplo, no filme é retratado, né, Viva, a Vida é uma Festa, o Dia dos Mortos, ou seja, El Dia de los Muertos, que é justamente comemorado no dia 2 de novembro, assim como aqui no Brasil é comemorado o Dia dos Finados. E no filme é retratado que a cultura mexicana faz uma espécie de celebração do Dia dos Mortos. Isso ainda é muito presente em várias localidades no México. Quando uma pessoa morre, quando uma pessoa desencarna, eles fazem uma espécie de festividade, mas não é uma festividade banal, né? Como muitas pessoas pensam. Ah, eles comemoram a morte da pessoa que faleceu. Não. É uma festa, claro, que contém músicas, comidas, né, fantasias coloridas, a foto do ente querido, né, daquela pessoa que desencarnou e etc. Mas veja, essa forma de encarar a morte, essa forma de olhar para aquele que se foi, em certa medida é muito interessante, porque ainda que isso gere uma tristeza no que ficou, ela não gera uma aflição, né? Ela não gera um sofrimento, gera apenas uma tristeza, porque eles entendem que a morte é uma passagem natural, né? Onde a pessoa vai desapegar das vaidades humanas e de todas as futilidades ilusórias que este mundo oferece. Então, o que acontece? Aqui no Brasil ainda se tem uma cultura que é tabu falar sobre a morte. Mas para os mexicanos, não é. E é isso que é mostrado no filme. Agora, como eu disse, a festa que é mostrada no filme não tem a ver com festa mundana ou com banalidades. Tem a ver com apresentar a personalidade daquele que se foi, do ente que desencarnou, por meio de memórias. Então, nessa festa, as comidas que serão preparadas serão de acordo com o que a pessoa que se foi gostava de comer, a bebida que ela gostava de beber, o tipo de música que ela ouvia, né, a forma dela se comportar, como é o ambiente que ela gostava de estar. Então a casa é decorada, existem murais com fotografias da pessoa, quadros, cantores, artistas preferidos. Então a comida, a ideia da festa não é simplesmente para comer e ficar bêbado e tal, não é isso. É uma forma de homenagear, mostrar o amor, a compaixão por aquele que se foi e mostrando, trazendo à memória a personalidade daquela pessoa e validando ainda a memória dos ancestrais, de todos aqueles que já se foram. Então a ideia é isso, né? É nesse sentido. Depois eles fazem uma carreata, uma procissão, onde vão todos ao cemitério, né? Várias pessoas, os familiares, para dar continuidade a essa celebração. Por quê? Até porque no filme é mostrado, e inclusive o Miguel ficou perguntando na aula, como que a pessoa pode morrer se ela já está morta, né? Por quê? Porque no filme é mostrado que quando os vivos esquecem dos mortos, se esquecer por muito tempo, chega um período em que ele começa a desaparecer. Ou seja, à medida em que a memória do falecido vai desaparecendo na memória dos vivos, o falecido chega um momento que ele vai caindo no esquecimento.
e quando ele cai no esquecimento, ele deixa de existir. Então terá que passar um período de 4 gerações, ou um período de 1000 anos, que seria um período de purificação, para ter uma nova oportunidade de vir a existir. Então eles têm medo de cair no esquecimento, assim como os judeus também têm medo do esquecimento. Então isso é muito interessante, por quê? Porque é uma forma da gente poder se conectar com nossos entes queridos, não só no dia dos mortos, não só no dia dos finados, mas orar por eles, rezar por eles, lembrar das coisas boas, desapegar do sofrimento, que é para que essa pessoa descanse em paz, deixar que esse sofrimento do luto vá embora e que viva e que renasça dentro do sujeito apenas o sentimento de compaixão, de boas lembranças por aqueles que se foram. Então veja, no judaísmo também é feito isso. Por exemplo, muitas pessoas criticam os católicos por conta do purgatório, porque a pessoa reza pelo morto, porque a pessoa acende uma vela, mas isso é muito comum e isso já acontecia muito antes do advento do cristianismo. No judaísmo antigo isso já era praticado. Então veja, no judaísmo isso também era praticado e inclusive existe um ritual fúnebre no judaísmo até hoje, que é um ritual fúnebre de oração pelos mortos, né? Que eles acreditam que quando fazem esse ritual, que após a data do falecimento da pessoa, eles passam 11 meses praticando esse ritual, orando, fazendo as rezas e acendendo uma vela também, que tem uma mensagem simbólica, que essa vela representa um fogo purificador, né? Um fogo que vai purificar essa pessoa. É claro que a ideia do purgatório não é bíblica, né? É uma ideia que foi incorporada da igreja no período da Idade Média, e essa teoria ou essa doutrina ela veio da Irlanda, né? Então ela é oriunda das doutrinas irlandesas, e que foi inserida. Mas isso também já era praticado pelo judaísmo. Por exemplo, no judaísmo eles têm, como eu disse, o ritual fúnebre, que é chamado de Kadish, do enlutado, né? Então o que é isso? O Kadish do enlutado uma recitação, como diz, eles ficam recitando por 11 meses essa reza, né? Inclusive, aí param depois de 11 meses, esperam 30 dias. Quando chega a data de aniversário da data do falecido, então eles recitam novamente esse ritual, essa reza, eles voltam à memória, né? Ou seja, então trazem à memória o aniversário do morto, né? Que é o Yazet. E então, o que acontece? Esse ritual fúnebre também é feito pelos pais que se foram, pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos, e assim sucessivamente, porque é uma questão genealógica, uma questão dos ancestrais. Então, por que eles fazem isso? De acender uma vela, de fazer uma reza, de prantearem, para atravessarem o processo de luto de cabeça erguida, entendendo que todos vão passar por esse processo. Então, isso também é registrado no segundo livro de Macabeus, da Bíblia, né, da Igreja Católica. No segundo livro de Macabeus 12, dos versos 39 a 45, existe uma passagem que recita isso, que mostra isso muito bem do que eu estou falando, né? Então, vejam só, é interessante que no livro do Eclesiastes diz o seguinte, diz assim, porque os vivos, eles sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então veja, se os vivos não fizerem por onde manter vivo a memória do falecido, eles cairão no esquecimento, eles deixarão de existir. E o processo de purificação, o processo, né, de purificação dos seus erros, das suas falhas, de ajustamento mental, psíquico, energético, vai demorar mais, vai ser mais complicado. Então, quanto mais você ora, você acende uma vela, você emana amor, ora pelos mortos, consequentemente o universo te abençoa, essa inteligência cósmica também emana uma energia
de reciprocidade para você, porque quando você emana um amor, você vai vibrar nessa sintonia e vai receber novamente também esse amor. Então veja, porque os vivos sabem que vão morrer, diz o sábio Salomão no livro do Eclesiastes, mas os mortos não sabem coisa alguma a esse respeito. Por quê? Porque quando você está do outro lado, você não sabe que corre o risco de cair no esquecimento caso a sua família, o seu ente querido, não reze por você, não acenda uma vela para você, para lhe auxiliar nesse processo que não emane amor para você. Agora, se você emana apenas sofrimento, raiva, rancor, remorso porque a pessoa se foi, ou se você ainda fica com aquela mágoa no coração, não aceitando a morte daquele que se foi, então você não deixa a pessoa descansar em paz. Então a ideia é que você permita que essa dor vá embora, esse sofrimento, e emane dentro de você o sentimento de compaixão, de amor, cultivando as boas lembranças do falecido para que ele não venha cair no esquecimento, que seria uma espécie de segunda morte. Então veja, quando eles estão do outro lado é que eles lembram ou que eles vão aprender que se os entes queridos que estão aqui, se os vivos não lembrarem deles, eles podem cair no esquecimento e desaparecer, que é a segunda morte. Mas, então, nesse sentido, eles fazem de tudo, tentam se comunicar, emanar uma energia para que os vivos possam perdoá-los, liberar essa mágoa, se perdoar e poder viver bem. Então, a morte vem nos ensinar a como nos melhorar enquanto vivos, aproveitar a vida, se perdoar, perdoar os nossos semelhantes, não perder tempo com essa bobagem de orgulho. Então, se você ainda tem seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, sua bisavó, seu bisavô, seu irmão, então muito tempo que você não fala com ele, que você ainda está guardando essa mágoa no seu coração, deixe de lado essa bobagem. Deixe de lado o seu orgulho. Se perdoe primeiramente, vá até essa pessoa, peça perdão, peça desculpas. Se liberte dessa mágoa, desse rancor. A própria Bíblia diz, lá no livro dos Hebreus, tome cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. Porque isso pode te impedir de ter uma vida melhor, uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida de paz interior. Então deixe esse orgulho de lado. Porque se porventura esse seu ente querido, seu irmão, sua mãe, seu parente, familiar, vier a falecer e você não se retratar com essa pessoa, não liberar o perdão para essa pessoa, você vai ficar com a consciência pesada, com remorso. E isso pode gerar um trauma, desencadear transtornos emocionais, até chegando à depressão, e o processo de luto será muito mais difícil. Então veja, procure um parente que você tem algum tipo de desavença, procure se acertar com essa pessoa enquanto você está vivo, enquanto ele está vivo, para uma melhor forma de viver e continuar trabalhando a sua mente, desenvolvendo a espiritualidade por meio de um sentimento nobre, puro e refinado, que é a compaixão. Então essa é a minha reflexão de hoje para vocês. Se cuidem, beijo no coração, um forte abraço para vocês e que possamos falar mais sobre a morte, sobre os mortos, para que assim possamos valorizar a nossa vida a cada dia e a vida daqueles que convivem conosco. Forte abraço e até a próxima.